Bom dia a todos. Eu sou a Letícia Janot, uma das idealizadoras da iniciativa Água na Jarra, cujo objetivo é valorizar a água de torneira e incentivar o consumo dessa água. Bom, falando um pouquinho aqui de um panorama do mundo, né, nós temos hoje uma crise na água, né, na questão da água. Tanto seja na disponibilidade dessa água, quanto também na qualidade. Tanto que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas é assegurar que todas as pessoas tenham à sua disposição a água que esteja própria para consumo. E se estima que cerca de 40% da população mundial hoje não tem acesso à água potável. E a gente sabe que o acesso à água de qualidade, ele é essencial, seja para a nossa saúde, seja para a qualidade de vida de onde a gente vive, né? A gente não consegue ter uma qualidade de vida mínima se a gente não tiver disponível água de qualidade. Ainda falando um pouquinho, né, do panorama do mundo, a gente tem hoje a questão muito séria das mudanças climáticas que alteram o regime hidrológico. Então, muitas vezes a gente passa a ter secas que, quando acontecem, são secas mais intensas, com consequências mais graves. E também no período de chuvas, muitas vezes a gente tem chuvas em maior quantidade que acabam por trazer problemas como inundações, por exemplo. Um segundo ponto é a questão da gestão dos resíduos sólidos. Hoje nós temos praticamente em todas as grandes cidades muito pouco espaço para poder fazer a gestão desses resíduos sólidos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós já não temos mais aterros sanitários que estejam em funcionamento. Então, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que exporta os seus resíduos. Somando-se a isso, a questão de que a gente tem uma reciclagem muito baixa, muito abaixo do que seria desejável, né? O volume de resíduos que vai para os aterros sanitários também é muito grande. Então, esses aterros, eles acabam se esgotando muito rapidamente porque a gente não tem essa boa gestão desses resíduos. Aquilo que não é disposto da maneira correta, ou seja, em aterros sanitários, acaba indo para o meio ambiente e necessariamente acaba indo para os rios e depois para os oceanos, né? Os oceanos hoje também têm um problema seríssimo de poluição plástica. E afeta a qualidade dos mananciais de água que abastecem as cidades. Então, todos esses fatores, a poluição, a falta de infraestrutura e de investimento em saneamento básico, né, um espaço urbano desorganizado que acaba fazendo uma forte pressão sobre as áreas de proteção dos mananciais e trazendo outros problemas, como, por exemplo, desmatamento, erosão e a própria perda da capacidade desse manancial de água em si, porque o desmatamento ele necessariamente vai diminuir, né, o volume de água. Tudo isso são pressões muito fortes e que afetam o abastecimento de água das nossas cidades. Então, a valorização da água de torneira ela é importantíssima. A gente tem os órgãos, né, que são incumbidos de garantir o abastecimento da água potável e que ela chegue com qualidade à casa das pessoas e que zelam pela qualidade dessa água. No caso do Proágua, né, o objetivo é que se proteja a saúde da população e garanta a potabilidade da água que é destinada ao consumo humano no estado de São Paulo. E um fator que é importantíssimo nessa equação de valorização da água de torneira é o investimento em ações de educação e conscientização dos cidadãos para que valorizem a água que chega até a sua casa.
Então, essa parte do esforço educativo, ela é muito importante e é ela que garante ao cidadão estar ciente do seu direito de receber água potável para consumo em sua casa, mas também dos seus deveres. Como, por exemplo, aqui no caso brasileiro, a gente tem a maioria das casas e prédios usam a caixa d'água, e essa caixa d'água ela precisa estar limpa para que a água seja de qualidade. Então, pode acontecer, né, a água, ela chega até a sua casa potável, mas como a caixa d'água, que é o local de armazenamento, não está limpo da maneira correta, ela pode se contaminar durante esse armazenamento. Então, todas as ações educativas, elas são muito importantes para que a água de torneira seja cada vez mais valorizada. Falando um pouquinho da iniciativa Água na Jarra, né? Justamente o objetivo é que a gente incentive o consumo da água de torneira. Paralelamente, você também faz um esforço grande para reduzir o consumo de plásticos descartáveis. Como eu disse, como a reciclagem no Brasil ela não é feita em grande escala, ou na escala que seria necessária para uma boa gestão dos resíduos sólidos, o efeito de reduzir o consumo do plástico sempre é muito mais benéfico do que o de reciclar, por exemplo, porque a reciclagem é uma atividade industrial que envolve transporte, que envolve processamento e que também causa um impacto ambiental. E, obviamente, o pior cenário é aquele onde o plástico não é disposto da maneira adequada e acaba indo para o meio ambiente e depois poluindo os nossos rios e oceanos. Queremos mostrar que beber a água tratada é um gesto cidadão, ou seja, eu preciso dessa água para ter uma boa qualidade de vida e uma vez que eu dou preferência ao consumo dessa água, também estou valorizando e sempre pensando e tendo consciência de como essa água é importante para todos nós, né? Porque não há qualidade de vida nem saúde se a gente não tem uma água potável chegando na nossa casa. Por isso, a gente precisa sempre valorizar e cuidar muito bem dos mananciais da água que abastece as nossas cidades. Quando a gente fala em sustentabilidade, por exemplo, dos alimentos, a gente fala, né, dos alimentos locais, aqueles que são produzidos perto do consumidor, que tem menos impacto no transporte até a casa do consumidor. Mas a gente também precisa pensar que consumir a água local também é um gesto que influencia muito e que tem um grande potencial de sustentabilidade e de tornar o nosso estilo de vida menos danoso e com menos impactos ambientais. Bom, adotar o consumo da água de torneira, ele é sempre um ganha-ganha, né? Eu estou diminuindo os impactos ambientais do meu estilo de vida, eu estou, ao beber essa água, valorizando a água que chega até mim e, além disso, é muito mais econômico. Então, para que isso aconteça, é necessário que se invista sempre nas campanhas de incentivo e valorização da água. A gente tem hoje ainda muita desinformação e insegurança que acaba levando as pessoas que muitas vezes têm a água potável chegando à sua casa a não consumir essa água. Então, o investimento em campanhas educativas é muito importante. E existe um certo glamour devido à propaganda massiva que a indústria de água em garrafa faz, como se essa água fosse melhor do que a água de torneira. Isso não necessariamente é verdade. Inclusive, a água de torneira, ela tem a sua qualidade muito mais controlada, né? Ela é muito mais olhada do que, por exemplo, as leis e regulamentos que se aplicam à água em garrafa. Então, quando a gente fala em glamour, enquanto alguns consideram que isso é ter um estilo de vida glamuroso, para mim a imagem que me vem à cabeça é essa, né?
são milhões e bilhões de garrafas se acumulando no meio ambiente, nos nossos oceanos, trazendo impactos gravíssimos para o ser humano, para toda a fauna, né, marinha e aquática, e um problema de longo prazo que todos nós vamos deixar essa conta aí para as próximas gerações poderem solucionar esse grave problema. Então, quando a gente fala em consumo responsável, às vezes as pessoas pensam que são coisas difíceis, complicadas de se fazer, mas dar preferência, por exemplo, ao consumo da água de torneira é um gesto muito simples, muito eficaz, com grande impacto. Então, para praticar o consumo responsável, a gente precisa sempre estar bem informado, a gente precisa ter transparência, né, de todas as empresas que produzem, né, os bens e serviços que a gente consome, para que possamos fazer boas escolhas. Precisamos levar em consideração algumas regras básicas, como, por exemplo, o reduzir é sempre muito melhor do que o reciclar. E precisamos ter lideranças e muito apoio da população e da sociedade civil e adesão às novas iniciativas, práticas e leis que visam melhorar a qualidade do nosso meio ambiente, visam que passamos a ter um estilo de vida e de consumo efetivamente mais sustentável. Então, podemos citar algumas coisas simples aqui para deixar as complicadas de lado, né? Como, por exemplo, a questão da lei das sacolinhas plásticas, dos canudos, que acabam tendo um grande impacto e que todo mundo pode aderir, não é nada complicado. A gente sabe que o nosso estilo de vida hoje, ele não se sustenta por muito tempo, então, por isso, a gente precisa começar logo pelas coisas que são simples, porque depois a gente vai ter várias outras coisas um pouco mais complicadas aí pela frente, como a questão dos combustíveis fósseis, né? Para a gente passar para uma matriz de energia limpa, e todas essas transições, elas têm que ser feitas e tem que ter o apoio e adesão da população. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos e aqui fica o meu contato, caso alguém queira falar comigo. Muito obrigada. Obrigado, Sérgio. Agradecer primeiramente aí a oportunidade de estar participando do evento, desse bate-papo com vocês. Se não tivesse tido a apresentação prévia, né, Sérgio, imaginaríamos aí que a Letícia que é da Ana, né? Assim, tal propriedade aí que ela apresentou, né, todo o contexto aí e a importância que tem, né, vários conceitos aí que foram colocados de segurança hídrica, de qualidade da água, né, do acesso à população, né? E essa é uma preocupação, já comentando e falando um pouquinho do nosso trabalho na ANA, né? A gente tem que recuperar um certo histórico e até reconhecer que, em que pese a gestão de recursos hídricos, né, ela nasce aí a partir de uma legislação e de um movimento que poderíamos dizer bastante moderno, né, e que visa aí a compatibilização dos usos múltiplos, tem todo um modelo de gestão descentralizado, participativo, né? Mas quando nós olhamos e pegamos aí o tema central, né, do evento, que é água e saúde, né, e o reflexo aí da gestão da água na população, a gente observa assim nessa partida e nesse histórico até uma certa distância, né? A questão muitas vezes ambiental aí, quando a gente fala em qualidade da água, nos aspectos aí ambientais da qualidade da água, tão bem observados dentro da nossa política de recursos hídricos, mas a relação água-saúde, né, ela sempre foi muito mais tratada pelo setor de saneamento do que propriamente pelo que nós entendemos como gestão de recursos hídricos, né? Seja no nosso país, seja em âmbito internacional. Felizmente, né, isso vem sendo revertido,
né, e positivamente, né, eu afirmaria, né, eu diria, né, a Letícia comentou e colocou alguns conceitos da Agenda 2030. Essa é uma agenda que, particularmente, quando nós falamos aí do ODS 6, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, ele é a agenda da água, e ele, no seu conjunto de metas, por exemplo, né, ele traz justamente, né, uma visão mais ampla dessa agenda da água, que trata a questão do acesso aos serviços de saneamento, acesso ao abastecimento de água, aos serviços de esgotamento sanitário, mas traz as questões de saúde, traz as questões relacionadas aos usos múltiplos da água e à gestão integrada dos recursos hídricos, traz questões relacionadas à segurança hídrica, ao estresse hídrico, que também foi colocado, traz questões relacionadas ao uso eficiente da água, né, pelos diversos usos, né, não só na questão do abastecimento da nossa população, mas pelos diversos usos. Então, ela traz, né, assim, em síntese, né, uma visão dessa agenda água bem mais abrangente, bem mais integrada, e que ela é essencial para tratar de todos os aspectos, né, que a Letícia muito bem colocou na introdução, né? Particularmente, né, voltando a falar da Ana, né, nós tivemos recentemente uma mudança no nosso marco legal, até na nossa atribuição institucional, né? A Ana deixa de ser Agência Nacional de Águas, né, e passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento, né, a partir do novo marco legal do saneamento, né, e que, além da oportunidade, traz também essa responsabilidade, aí sim, né, de uma atuação mais direta, né, da agência, e eu diria, e a agência, como é uma protagonista do sistema de gestão de recursos hídricos, de toda a agenda de recursos hídricos nessa relação direta, água, saneamento, saúde, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né, importante aí que eu queria mencionar, né, e que a gente precisa ter essa perspectiva sempre, se a gente quer avançar com o saneamento no país, né, não podemos esquecer dos nossos mananciais, da fonte hídrica, né, como foi muito bem colocado, e não podemos esquecer que esse ciclo, né, uma vez essa água utilizada, ela retorna ao meio ambiente na forma de esgotos, e a gente tem que trabalhar também na questão do controle da poluição. Então, é um ciclo integrado, né? E agora a Ana, com mais essa responsabilidade institucional, né, passa a ter ainda mais responsabilidade e, além da responsabilidade, uma oportunidade, né, grande, né, de poder atuar de forma aí mais completa nessa direção. O segundo ponto, Sérgio, assim, só para poder colocar aí um pouco mais de números, né, e de reflexões nesse nosso debate, eu queria tratar um pouquinho da questão até do acesso à água, né, pela população, né, e assim, como é que a gente pode interpretar esses números, né? Nós temos no país, né, por exemplo, sempre se fala do acesso à água potável, né? Nós temos um indicador que é sempre enaltecido, né? Assim, mais de 97% da nossa população tem acesso a um serviço de água potável. Mas é sempre importante que a gente tenha uma visão crítica, mesmo com um percentual elevado de partida, né? Por quê? Em primeiro lugar, é sempre importante a gente entender esses percentuais, porque eles não significam que a população brasileira tem 97% de água potável. Ele significa que 97% tem água potável e 3% não tem. Ele é tudo ou nada, né? Então, ele não é que todos têm 97. 97 tem acesso, 3% não tem. E justamente esses 3% são a parcela mais vulnerável da nossa população, que está na periferia, que está na área rural, né, e que é um atendimento cada vez mais complexo, né? Então, esse é um primeiro aspecto importante. Um segundo aspecto importante, quando a gente pensa no abastecimento, no direito humano à água, né, universal, é entender que esse acesso
a um serviço não necessariamente significa que eu sempre tenha a água disponível e entendo ela disponível, que sempre ela tem qualidade da água necessária ou adequada aí para a população, né? Então, esse indicador, né, ele precisa ser complementado tanto com essa visão da intermitência, né, ou da disponibilidade da água, né? E aí a gente tem, ao longo aí dos últimos anos, vários e vários episódios aí, né, no país, né? E estamos aqui num evento paulista, né? Na própria região metropolitana aí de São Paulo, enfrentou aí um período de crise hídrica bastante severo alguns anos atrás, né? Então, nós temos uma questão de disponibilidade e nós temos também uma questão de qualidade da água, né? Importante aí para que a gente possa lidar. E, adicionalmente, aí para encerrar essa minha introdução, nós também não podemos esquecer que, muitas vezes, esses indicadores mais macro, né, mascaram algumas desigualdades, né? A desigualdade social, que eu já comentei, a própria desigualdade regional, né, que também é importante, né, e o número global ele distorce muitas vezes ou esconde, né, essas amplas desigualdades regionais que existem, e associada às desigualdades sociais e regionais, eu queria pontuar um último aspecto que eu acho sempre importante a gente ter em mente, a própria desigualdade de gênero, né? A gente não pode esquecer, né, que sempre quem mais é afetada pela falta de acesso à água potável e pela questão também da falta de esgotamento sanitário ou de instalações de sanitárias adequadas para a higiene pessoal é a mulher, né? Então, eu tenho uma série aí de aspectos que vão muito além do investimento, né? Vão muito além do conceito que muitas vezes nós entendemos aí de segurança hídrica, qualidade da água, que às vezes são conceitos muito técnicos, né? Então é importante que a gente olhe para essa agenda água-saúde, entendendo que ela é fundamentalmente uma agenda de enfrentamento de desigualdades, né? Eu acho que esse é o ponto principal aí que eu queria deixar como uma primeira mensagem. Perfeito. No nosso documentário tem uma fala que eu gosto muito, do Zé Bueno, que tem um projeto chamado Rios e Ruas, né? E ele fala muito das escolhas que a gente faz, do ponto de vista até de urbanização, onde a nossa sociedade escolheu tamponar os rios, enfim, esconder os rios, e isso criou uma mentalidade nas pessoas de que a água é um negócio perigoso, né? De que, né, e até dar o exemplo de uma mãe ver o filho perto de um rio, fala, sai daí que você pode se afogar, você pode se contaminar, enfim. Principalmente se a gente pensar nas periferias, onde a qualidade dos rios, córregos é baixíssima por causa do descarte de esgoto, enfim, né, céu aberto, esse tipo de coisa. Isso tem um pouco a ver com o que a Letícia falou, né, das escolhas de consumo, né, quer dizer, então, as escolhas que a gente vai fazendo na vida vão gerando esse pensamento, essa mentalidade que nos traz aonde estamos. E uma coisa que foi muito dita ao longo dessa semana lá era a questão do poder público em relação à água, né, da importância dele tratar adequadamente essas questões. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa coisa de que a água não tem crise, o que tem crise é a gestão da água, né? Então, você mencionou a crise hídrica e tal, e de repente, assim, nada sinaliza para a gente que outras crises hídricas não acontecerão. E o que se aprendeu, né? E o que a gente também, né, Letícia, enquanto consumidores e ativista que está numa frente aí de conscientização das pessoas, aprenderam com essa crise que poderia mudar daqui para frente? Bom, eu acho que assim, por exemplo, eu vejo a questão da crise pela qual São Paulo passou, né, a crise hídrica. Me assusta hoje, por exemplo, ler em noticiários que
existem áreas nos mananciais que são invadidas, e o poder público é muito lento para poder, né, coibir esse desmatamento, né? Então, algumas associações, por exemplo, né, se eu tenho vegetação perto dos mananciais, né, eu tenho mais água, tenho mais disponibilidade hídrica, e eu também reduzo a questão da poluição, né, porque muitas vezes essas áreas que vão pressionar as áreas de mananciais vão ser moradias que vão, por exemplo, jogar o esgoto in natura no manancial da cidade, né? Então, eu acho que a gente vê uma grande dificuldade, de uma maneira geral, assim, de se fazer essa conexão, né? Por exemplo, entre vegetação e qualidade de água, né? Ou seja, onde eu desmato, eu vou ter menos disponibilidade hídrica e eu vou comprometer, né? No caso de um rio, por exemplo, eu comprometo ali até a qualidade da água, né? Eu passo a ter erosão, uma série de outros fatores, né? Então, assim, a minha percepção como cidadã, eu diria, é que a gente tem muita dificuldade em fazer essas conexões, né? A gente é lento e no caso, né, tomando o exemplo aqui de São Paulo, eu fico assustada em saber que a gente ainda tem muitos problemas para, no meu ponto de vista, a gente deveria estar expandindo, né, essas áreas que protegem os mananciais, e aí sempre acaba que a impressão que fica assim, não, depois eu vou buscar água lá não sei aonde, vou mais 100 quilômetros, vou mais 200 quilômetros, né? Então, essa sempre é a pior opção, né? Ela é muito mais cara, a própria água vai chegar para a população mais cara, porque, obviamente, né, eu tenho todo um investimento aí para fazer, para conseguir ter acesso a uma água que não é água local, né? Uma água que está longe da gente, essa importação de água. Então, assim, eu acho que para mim, o que fica é sempre essa dificuldade, né? A gente vê, por exemplo, a cidade de São Paulo, você falou do projeto Rios e Ruas, né? Eu vejo algumas pessoas que fazem também projetos de proteção de nascentes. São Paulo é uma cidade com várias nascentes, assim, né? Como todas as capitais brasileiras, tenho certeza. Eu sou de Belo Horizonte também, e às vezes você lê, né? Tal lugar, onde ele é um ambiente até, às vezes, pequeno, de vegetação, mas que tem as nascentes, e sempre muito pressionado, né, pela construtoras, querendo ali que esse terreno seja liberado para poder construir, e isso vai acabar né, tirando essa nascente. Então, essa questão das nascentes também eu vejo muito pouca discussão, e elas existem, não só em São Paulo, mas como em todas as cidades, e deveriam ser muito valorizadas. Perfeito. Quer complementar alguma coisa com uma visão assim mais, não tanto do cidadão, mas de alguém que está trabalhando diretamente nessa questão de gestão aí de bacias hídricas? Eu posso sim, Sérgio. Eu acho que assim a sua pergunta foi dar margem assim a vários exemplos, né? E primeiro, eu acho que ela pontua um aspecto que a própria Letícia colocou muito bem na apresentação dela, que assim quando a gente fala de percepção, né? E você, Sérgio, que é o especialista aqui de nós três, né? Mas a gente fala da importância da comunicação, né? Assim, porque a comunicação é a chave para que a gente amplie, né, a nossa capacidade de percepção, né, da realidade, dos conceitos, de como é que a gente tem que agir, né? E aí você tocou, né, você e Letícia tocaram, na verdade, em vários aspectos, né, que se a gente for parar para pensar, como que a nossa percepção muitas vezes nos leva em direções que não são exatamente aquelas ações que deveríamos tomar quando a gente está falando de segurança hídrica, de conservação, de acesso à água, né? O primeiro que vocês colocaram, né, é a questão do protegido versus o desenvolvimento, né? Muitas vezes aquela área de proteção, né, muitas vezes taxada como uma área que não foi desenvolvida, né? A gente tem
tem uma falsa noção, né, de associar o desenvolvimento, né, àquela região que não tá preservada, né? Aquela região que está preservada é uma região, entre aspas, aí, não desenvolvida, né? O que é uma percepção completamente equivocada, né? Por tudo aí que a gente tá colocando, né? Tem uma questão chave que foi falada aí de crise hídrica também, de percepção, que é a própria economia do usuário, né? E intuitivamente a gente faz isso, né? Quando a gente está com um orçamento apertado, né? A gente tende a economizar, corta daqui, corta dali para conseguir pagar as contas. Então, a percepção da população de que tem que economizar água, ela é muito mais forte numa crise hídrica, né? Até pela comunicação que é feita, até pelos incentivos, muitas vezes, que são dados, mas a gente não mantém essa percepção, esse hábito, em épocas de abundância ou em épocas de não crise, né? Uhum. Que muitas vezes é o mesmo hábito que levamos na nossa vida. A gente está com um orçamento mais folgado, nós tendemos a ser mais perdulários, né? Só que isso tem um preço lá na frente, né? Esse é uma sensação momentânea, né? Que cobra, assim como o balanço hídrico cobra lá na frente, o nosso próprio orçamento também, dependendo do nível em que formos perdulários, também vai cobrar lá na frente, né? A percepção do rio também é muito interessante, né? Quando a gente está olhando uma perspectiva mais ampla aí de uma bacia hidrográfica, por exemplo, e pegamos um rio que muitas vezes é um divisor, né? Um limite entre estados, por exemplo, pegando o rio Paranapanema, por exemplo, né? Que faz a divisa de São Paulo com o estado do Paraná. Aí nós chamamos de divisa. Então é uma percepção como se fosse um rio que separa, não um rio que integra dentro da visão da bacia hidrográfica, porque a gente tem a percepção da divisão política e administrativa, e não a percepção do território em que todos ali são da mesma bacia, né? Então ele é um rio que, na verdade, integra, não um rio que separa, né? Então essa questão da percepção, e fechando com o último exemplo, até um exemplo que eu citei no documentário, Sérgio, e vou citar de novo porque eu gosto muito, porque ele mexe muito com as nossas percepções, é da própria questão da chuva, né? Tradicionalmente, né, para os paulistas, por exemplo, né, um tempo nublado, né, é taxado como o tempo hoje está feio, vai chover, né? Só que para o semiárido, né, para o sertanejo, para o nordestino, quando tem nuvem no céu, a expressão é tá bonito para chover, né? Porque a chuva tem uma outra perspectiva, né? Então, trabalhar a questão da perspectiva, da percepção, né? E isso se trabalha muito com a comunicação, né? Ela é essencial para a gente atingir aí os objetivos, né? Que, em última instância, é esse acesso aí, cuidar do bem água e garantir o acesso universal aí a toda a população. Perfeito. Ao longo da semana, né, no seminário, especialistas, técnicos, cientistas, enfim, pessoas do mais alto nível que se dedicam, se debruçam nessa questão, falaram muito. E sempre acabava sobrando duas coisas no meu olhar de leigo, vamos dizer assim. Um é que realmente educação é tudo. Mas educação não só no nível, né? Quando a gente fala educação, a gente pensa nas crianças, né? Pensa nos jovens. E assim, fica claro pelo tipo de legislação que acaba regendo as nossas decisões a respeito de recursos hídricos e a questão da relação das empresas ou do cidadão com a água, que falta educação para o legislador, para o cidadão que dirige um município, enfim, falta a educação no sentido de entender, né, essa dinâmica, essa complexidade das questões hídricas, né? E uma coisa que me anima muito sempre quando eu vejo pessoas que nem a Letícia, né, que puxam para si a responsabilidade de formar pensamentos, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, Letícia, da tua motivação enquanto cidadã, né, de falar, não, eu preciso fazer alguma coisa, e montou essa iniciativa, e um pouco também do Sérgio, que acabou escolhendo trabalhar numa atividade onde claramente a gente vê pela paixão que você tem pelo seu trabalho a vontade de contribuir para um bem maior do país, né?
Bom, na realidade, eu sou economista por formação, e acho que depois que eu me tornei mãe, veio uma maior sensibilidade em relação às questões ambientais, né? Então, me deu muita vontade de trabalhar em algum projeto que tivesse relação com isso. E foi daí que surgiu a ideia de criar o Água na Jarra, porque é uma questão simples, né? Ou seja, é uma coisa que ter essa atitude sustentável, ela está disponível para todo mundo. Então, todo mundo pode praticar isso, né? E às vezes um gesto tão simples traz reflexões muito profundas, né? Então, é o que eu falei, quando eu comecei o projeto com a Maria Fernanda, que é uma amiga que também foi a idealizadora da iniciativa, a gente estava muito focada na questão da garrafa plástica, né? Então, nos incomodava muito essa questão da má gestão dos resíduos, dessa quantidade de garrafas que são geradas, de não termos mais local para levar esse lixo, de reciclarmos pouco, enfim. E de ser a gente sabe, esse é um modelo que não se sustenta, isso é fato. As pessoas podem ter a opinião que quiserem, mas a gente não pode pensar para daqui 30 anos nesse mesmo modelo, isso não é possível, né? Mas, ao longo do projeto, eu acho que o grande aprendizado foi a importância da água de torneira, dos mananciais que abastecem. Então, você vê que assim, até a própria proposição de ser uma coisa simples, fácil de praticar, mostrar que o consumo responsável não é tão difícil assim, está acessível para todos, né? Levou a essa reflexão, né? Então, eu falo que hoje, para mim, assim, dar preferência para consumir essa água é um ato cidadão, né? Então, eu acho que o que eu acho bacana da iniciativa é isso, né? Você partir de uma coisa que é possível que todo mundo faça e que essa sensibilização, ela não, uma vez que você percebe isso passa a se integrar na sua rotina, né? Então, se eu consigo fazer isso com a água, eu posso passar a pensar isso em outras coisas que eu faço, né? Então, eu acho que é uma das coisas que todo mundo pode fazer e que pode começar por aí, e a partir daí eu falo, a gente vai ter muitas coisas difíceis que a gente vai ter que fazer ao longo do tempo para adequar o nosso padrão de consumo a uma realidade de um planeta que está com os recursos, né, assim, já muito exauridos, né? E a nossa pegada é muito grande, ou seja, também é difícil que você consiga processar todos esses resíduos que a gente gera. Então, eu acho que é começar de uma maneira simples e se preparar para as coisas complicadas que já estão vindo e que vêm mais ainda por aí. Ou seja, né, uma mente que se expande nunca volta ao seu formato original, né? Eu tenho uma amiga jornalista que ela fala, a consciência não anda para trás, e eu acho que é uma grande verdade isso. Bacana. Sérgio, quer complementar? Complemento, sim. Bom, a consciência não anda para trás e é o lema da Agenda 2030 do ODS 6, né? Não deixar ninguém para trás, né? Então, tem tudo a ver aí com o que a gente está falando desse direito à água, desse acesso universal, desse enfrentamento das desigualdades, né? Que deve ser o norte aí desses investimentos e das ações todas que precisam ser feitas aí para que a gente tenha no país aí de fato todos, né, e todas aí com um acesso pleno a uma água em termos de quantidade e qualidade. E eu queria reforçar um ponto, Sérgio, que é particularmente importante na nossa política de gestão de recursos hídricos, né? A gente falou de comunicação, né? Você citou no início da sua colocação, da sua pergunta, a questão da educação, né? E eu queria puxar um pouquinho aí para a importância da capacitação, né? Por quê? Porque a essência desse nosso sistema de gestão da água no Brasil, né? Ele é um sistema participativo, né? Que envolve comitês de bacia, que garante uma participação
não só dos setores usuários e não só dos representantes de governo, mas também da sociedade civil, né? Mas para que ele seja uma participação efetiva, né? E não seja simplesmente um processo em que vai se referendando uma série de atos sem que você tenha clareza do objeto que você está discutindo, nem do impacto das suas decisões, é importante que tenha capacitação, né? É importante que todo esse processo, né, seja direcionado, né, e tenha uma participação com uma qualidade cada vez maior, né, com uma representatividade cada vez maior. Senão ele apenas cumpre tabela, né? Ele obedece a um rito, né, dito participativo, mas essa participação não está acontecendo na prática, né? Então, eu queria sim aproveitar, né? Acho que a gente falou de comunicação, falou de percepção, né? Falou de educação, né? Mas a gente tem que trabalhar com muito carinho aí o tema capacitação, né? Para que de fato o nosso processo de participativo, né? Ele seja legítimo, ele seja efetivo, né? Ele de fato a gente possa acreditar que é uma construção e uma tomada de decisão coletiva, né? E não uma participação na linha da disputa apenas de interesses, né? Os interesses, é claro, eles são legítimos, né? E eles precisam ser discutidos, né? Precisam os contrapontos serem colocados, né? Mas para que isso aconteça da melhor forma possível, é importante que todos tenham acesso e entendimento pleno da informação do que está sendo discutido. Então, só assim, né, a gente vai conseguir, né, ter aí uma gestão de águas, né, ou das águas do nosso país, né, cada vez mais robusta, cada vez mais decisiva e contribuindo para o que a gente está discutindo aí nesse nosso debate, né, segurança hídrica, quantidade de água, qualidade da água, saúde e acesso à nossa população. Olha, isso vai muito de encontro ao que eu percebi ao longo da semana, né? A qualidade dos painelistas nesse seminário Água e Saúde, eles eram extremamente técnicos, extremamente profundos, extremamente conhecedores, e eu, quando comecei a assistir os painéis, eu achei que eu ia ter dificuldade de acompanhar alguns raciocínios, porque, enfim, pela questão técnica do tema, e justamente pela capacidade e conhecimento que todos os painelistas tinham, eles passavam com uma clareza tão grande o objetivo da sua fala, as necessidades, enfim, de ações e providências que precisam ser tomadas, assim, que eu falei, gente, eu acho que tem uma coisa de comunicação nesse seminário que, para mim, assim, foi um divisor de águas, sabe? Aquela visão que às vezes a gente tem, esse assunto é muito técnico, não dá para entender. Não é verdade, né? Eu acho que você está super certo nisso. Bom, eu queria fazer agora uma provocação. O teu horário está chegando, tá? Esse telefone que tocou aqui foi o aviso que você tinha pedido para a gente em função do teu outro compromisso, mas o Sérgio Valentim mandou um bilhetinho para a gente aqui para fazer uma provocação com vocês. Como que a gente poderia fazer as pessoas enxergarem que é possível beber água da torneira, a gente não precisa estar gastando além do que a gente já gasta, né, porque a gente paga para ter água em casa, para estar consumindo água de qualidade. Se vocês fossem propor aí alguma coisa, assim, claro, sem nenhum preparo antes, é uma armadilha que o Sérgio botou para vocês, o que fazer para que as pessoas comecem a beber água da torneira? Você quer falar primeiro, Sérgio? Posso? Obrigado, Letícia. Posso falar sim, já vou nessa fala já agradecer a participação, Sérgio. Realmente eu vou precisar encerrar minha participação depois dessa fala, mas eu acho que reunindo, né, esses aspectos que a gente foi discutindo ao longo da nossa conversa, né? Assim, eu tenho duas questões aí que são chave três, eu diria aí, que são chave
nesse desafio que foi posto aí, né? O primeiro é a garantia da prestação do serviço, né? Ou seja, tem que haver uma confiança nas instituições envolvidas nesse processo, né? Em quem fornece água e em quem fiscaliza e regula o fornecimento dessa água. Então, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto, claro, passa, né, e por vários trabalhos aí de comunicação, né, e de educação aí, ambiental aí relacionado, olha, a esse hábito e a essa confiança que vem com uma qualidade, né, com uma prestação de serviço. E o outro que é chave também, a gente citou aí em alguns exemplos, é a própria questão econômica, né? Ou seja, a gente está falando de uso racional, né? Esse uso racional é o do nosso bolso também, né? Essa água ela é muito mais barata e acessível, né? Do que eu sair comprando, né? Uma água que não está disponível ali, né? Então passa a ser um jogo do ganha-ganha, né? Eu tenho uma qualidade na prestação de serviço, eu tenho uma entrega universal dessa água, tenho uma confiança, né? E eu sou beneficiado com essa confiança, inclusive do ponto de vista até do valor do pagamento aí que eu faço por essa água. Então, acho que é um caminho aí, né? Um conjunto de fatores que se somam e acho que a gente poderia ir nessa direção, né? Tendo confiança na instituição, tendo educação e tendo essa política, né? E apresentando isso, acho que a gente tenderia aí a caminhar nessa direção e ter essa prática aí que é uma meta bastante interessante. Temos ainda alguns gargalos para isso, né? E desde ainda da garantia às vezes, né? Dessa própria qualidade, uma desconfiança muitas vezes das instalações, inclusive domiciliares, prediais. Então, há um caminho aí que eu acho que a gente precisa trilhar, mas é possível e bem-vindo, tá? Então, assim, Sérgio e Letícia, prazer muito grande aí estar com vocês. Passa muito rápido, né? Esse nosso bate-papo e estou à disposição aí para outras oportunidades, tá? Aproveito para me despedir até dos que estão nos assistindo também. Até logo. Tá, em nome do Sérgio Valentim, eu agradeço a tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é corrida, tá? Muito obrigado e espero que tenhamos mais contato aí para frente aí nessas atividades todas, tá bom? Um grande abraço. Então, eu acho que se você desconectar, eu ainda fico mais uns minutinhos com a Letícia. Obrigado, viu? Bom, eu acho que o que o Sérgio falou vai muito de encontro com o que eu penso também, né? Eu acho que faltam, primeiro, as pessoas entenderem que a água de torneira é uma água que tem vários órgãos, né, que regulam e que tomam conta e que cuidam dessa água e da qualidade, e que é obrigação desses órgãos entregar uma água potável para a população, né? Então, eu acho que eu conheço um pouquinho da legislação, por exemplo, da água em garrafa, e sem dúvida nenhuma, a água de torneira, a qualidade dela é muito mais regulada e muito mais firme, né, em termos de legislação, do que a água em garrafa, que existem problemas seríssimos com a água engarrafada também. Aqui, infelizmente, esses problemas não vão para a mídia tão quanto o que a gente tem em relação a problemas de abastecimento de água, né? Eu diria que a parte de, por exemplo, da caixa d'água, né? Então, assim, de direitos e deveres. Então, eu tenho o direito de receber a água potável na minha casa, mas eu também preciso ter consciência de que eu tenho deveres. Então, aqui no Brasil, a gente usa a caixa d'água. Dificilmente uma casa, um estabelecimento comercial que não tenha caixa d'água. E essa água que fica armazenada, ela também tem que ser garantida a qualidade dela. Então, se eu não limpo a caixa d'água conforme as orientações, né, das empresas de abastecimento, eu também corro o risco dessa água chegar potável até onde eu estou, porém,
no armazenamento ela se contamina. Então eu preciso saber disso, porque muitas vezes ela chegou potável, mas eu não fiz aquilo que eu deveria fazer para consumir essa água com qualidade, né? Eu acho que passa um pouco, passa principalmente, não um pouco não, principalmente pela questão da comunicação, de campanhas, né, de comunicação. Eu adoraria, eu que vou lançar um desafio agora, eu adoraria ver a Sabesp falando bem da água dela e quanto é importante, quanto ela é boa e quanto a gente deve dar preferência para consumi-la. Eu vi isso ano passado em Belo Horizonte, eu vi a Copasa fazendo isso, com propagandas pela cidade, eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que seria importantíssimo, né? Quem efetivamente leva a água até a população, poder dar esse selo, atestar essa qualidade, poder falar sobre isso, né? Investir também nas campanhas que falem sobre isso. E uma coisa que eu acho muito eficaz, e aí passa um pouco, talvez, pelas administrações das cidades, né? É disponibilizar pontos de água para as pessoas, né? Na cidade, como eu citei o exemplo de Paris, onde você tem o mapa com todas as fontes de água, é disponibilizar. Né? Então, você atende as pessoas que estão em trânsito e que não precisam comprar, por exemplo, água de garrafa, então elas vão economizar, vão perceber que a gente está falando, né? Poxa, que bacana, é uma água segura, a água que abastece a cidade, né? Assim, é colocada para a população poder consumi-la e até para a população vulnerável, né? Ter acesso a uma água de boa qualidade. Eu faço, às vezes, alguma ação de distribuição de alimentos, principalmente agora na época da pandemia, e uma coisa que me impressionou muito, sim, as pessoas pedem muito água, muito. Então, assim, são pessoas essas pessoas de rua, que infelizmente a gente tem muitas, né? Elas não têm esse acesso. Então, acho que essa disponibilidade de pontos de água na cidade é uma ação que, enfim, engloba várias coisas e poderia ser bastante benéfica, incentivar a que as pessoas consumam água de torneira em casa também. Essa tua colocação me remete agora, na época que começou a pandemia, falava-se muito da importância de lavar as mãos e consumir água, enfim, uma galeria de arte lá no Rio de Janeiro, chamada Galeria Gentil Carioca, que fica no centro, ela colocou uma fontezinha, uma bica, um bebedouro, não sei bem dizer o que é aquela instalação, do lado de fora da galeria, para atender qualquer transeunte que quisesse lavar as mãos ou beber água, mas também principalmente para o pessoal de rua, que não tem acesso à água de qualidade com facilidade, para poder utilizar esse ponto, né? E eu não quero ser leviano de dizer que isso não foi feito, mas assim, eu não me recordo de ter visto iniciativas do poder público nesse sentido. Então, assim, eu acho que é um bom exemplo de uma iniciativa individual, né, de alguém que sentiu a necessidade de puxar para si a responsabilidade de fazer isso. E pegando esse ponto, acho que talvez para a gente já caminhar para o final, normalmente os ativistas, eles escolhem uma bandeira e vão fundo naquela bandeira. Uma coisa que eu admiro no teu trabalho é que você consegue entender a interdependência que existe entre as diversas bandeiras, né? Então, você para quem no primeiro olhar pensa assim, ela está sugerindo que quando eu for no restaurante, em vez de eu beber água de garrafa, eu beber água da jarra. Na verdade, você está falando de desmatamento, de cuidado com o manancial, de educação da população, enfim, uma série de atividades que seriam ativistas, né? E isso é muito legal. Eu acho que esse pensamento devia permear todo ativista que tem alguma intenção de fazer diferença aí na sua atividade, né? Eu acho que o que eu percebi, na realidade, é uma convicção minha, né? Eu acho que para você atrair as pessoas, se você quer convencê-las ou quer incentivá-las a fazer alguma coisa, tem que ser sempre, acho que por uma coisa prazerosa, agradável, que faça sentido. Eu me sinto muito incomodada quando eu vejo, por exemplo, ativistas que gostam de botar o dedo e falar, né, vocês estão, né, igual, por exemplo, as pessoas que
falam do desmatamento, temos que parar de comer carne, né? E eu acho que assim, é claro que a gente sabe que o desmatamento está ligado, né, à questão né, da criação de animais e pecuária extensiva, como é feita aqui no Brasil. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente ter um convite que seja possível e mostrar o porquê que isso é importante, né? Então, eu falo, às vezes, meus filhos gostam muito de carne, não é muito minha praia, mas assim, diminuir um pouco, né? Então, assim, puxa, eu não preciso comer carne vermelha todos os dias, eu posso diminuir a quantidade do consumo de carne, eu posso experimentar outras alternativas, né? Então, eu acho que são mudanças muito grandes que a gente tem que fazer para que o nosso padrão de consumo ele efetivamente vá em caminho que a sustentabilidade, que é um tema até muito amplo, é difícil até de definir, né? E a gente tem que fazer isso através de um convite, através de uma coisa que faça sentido. É o que eu falei, é um ganha-ganha, né? Assim, é um benefício, no caso da água, né? É um benefício ambiental, eu deixo de gerar resíduo, eu valorizo o manancial, valorizo aquela água que chega na minha casa, né? E eu posso fazer, e eu economizo financeiramente. Então, assim, é um pacote completo, né? Não tem muito que, quando a gente coloca todos esses argumentos, é difícil de contestar, né? Então, na minha opinião, quando a gente faz ativismo como um convite, um ativismo que busca pela consciência, né, incluir as pessoas e convidá-las a participar disso, na minha convicção, eu acredito que a gente seja mais eficiente, né? Então, eu acho que esse ativismo de recriminar, né? Ninguém gosta. Eu acho que a gente não chama ninguém para o nosso lado fazendo dessa forma. Perfeito. A gente está caminhando, então, realmente para o final. Queria que você deixasse aí a sua mensagem, ou suas últimas considerações, para a gente finalizar. Tá bom. Não, eu acho que é muito interessante, né, assim, que como você comentou, essas pessoas, esses especialistas né, que estudam esse tema e que são efetivamente os profissionais que trabalham, né, com a segurança hídrica, com a qualidade de água, fiquei feliz de que tenham essa percepção também, né, da importância da educação e da importância social que isso tem, né? E eu acho que esse lado da educação ele tem que permear todas essas ações. Então, eu acho que se você fizer, se o governo, os órgãos reguladores, né, todos eles que participam dessa cadeia aí, né, integrada de gestão dos recursos hídricos e de garantir a qualidade, eu acho que se investir mais em ações de educação e conscientização, você ganha aí um corpo muito maior com a população percebendo também a importância que tem, né? Aí não falo só dos mananciais da cidade, mas dos rios, das nascentes, né? E quando você explica e quando você fala, né, principalmente pensando-se né, um médio prazo, aí, longo prazo, eu acho que a gente como comunidade, né, como população, a sociedade civil, a gente tem muito a ganhar com essas ações educativas, elas são muito importantes. Eu agradeço o convite e fico à disposição aí sempre que entenderem que eu posso contribuir de alguma forma com essas discussões. Perfeito, Letícia. Muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? E pelas suas palavras. Em nome do Sérgio Valentim, eu vou encerrar então a nossa live aqui. Essa foi o 10º Seminário Paulista Água e Saúde. A gente está dentro de um evento associado, né, que eram painéis de pessoas não necessariamente tão técnicas e tão científicas, mas que, de alguma maneira, procuraram trazer alguma contribuição para esse debate. Muito obrigado, então, e espero vê-la em outras atividades aí. Sucesso para a Água na Jarra. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau.